Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de resolução de primeira fase FUVEST, aqui a prova aplicada no vestibular 2018. Como sempre, o link para a prova está aqui na descrição do vídeo, né? Ele te joga direto para o arquivo da prova no site da FUVEST. E também pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar aí com seus amigos para que ele chegue a um maior número de pessoas, tá? Vamos começar aqui pela questão 58, que tratava de antiguidade clássica, né? Um tema bastante recorrente nas provas de primeira fase da FUVEST, e vem um texto do Perry Anderson, né? Do livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância. De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para o leste, e nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Bom, só para mencionar uma questão aqui, ele fala de impérios helenísticos, né? Que basicamente a gente sempre lembra do Alexandre Magno, né? O helenismo, aquela fusão de elementos gregos com os elementos orientais, e depois o Império Romano, que acaba incorporando todos esses territórios aos seus domínios, né, e se constitui ali o maior império do Ocidente antigo. Mas vamos aqui ao enunciado. Ele pergunta sobre a região das formações sociais gregas, ou seja, aquela região que constituía, né, o território grego, ou seja, parte leste, né, do Império Romano. Então, vamos lá. A autonomia das cidades-estado, né, da polis, manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. Não, né, galera? O imperador, ao centralizar o poder político, eliminou a autonomia política das cidades-estado, né? Então, isso daí já é uma questão que vem do Alexandre Magno, né? Não é necessariamente dos romanos, né? Os romanos só deram prosseguimento a esse processo. B. Essas formações e os impérios helenísticos constituíam-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior à Guerra do Peloponeso, ao final do século V a.C. Só que aí você teria que lembrar que a Guerra do Peloponeso não marca uma expansão das conquistas espartanas, mas sim a decadência, né, da civilização grega, porque posteriormente ela é conquistada pelos macedônios, não pelos espartanos. Então, a alternativa B está errada. C. A conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, né, cultura grega, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas. Mas na região que era a Grécia Antiga, o latim nunca se tornou a língua predominante. Era a língua do Estado, porém não era a língua de uso comum, tanto que o grego sobreviveu ao domínio romano como língua de uso cotidiano. D. O Oriente se tornou a área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo que afetou mais fortemente sua parte ocidental. E aqui você teria que lembrar da crise do Império Romano, né? Século III, crise do escravismo, falta de mão de obra, desabastecimento, ruralização da Europa. Porém, se a gente for pensar a parte oriental do Império Romano, que corresponde ao que hoje é a Grécia, a Turquia, parte do Oriente Médio, Egito, não foi tão afetada porque não dependia tanto da mão de obra escrava, né? Haviam outras formas de trabalho ali, né? Uma forma já mais próxima da servidão, por exemplo. E lembrar que o imperador Constantino pretendia transferir a sede do império para Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Na Turquia. Então, de fato, você tem aqui uma relação mais interessante, né? Embora na alternativa D o centro da proposta seja muito mais o Império Romano, né? Mas é a região que anteriormente compunha a Grécia, né? Então tem uma relação geográfica ali que está preservada. E aí, os espaços foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor em seu período de apogeu, devido às lutas intestinas e às rivalidades entre as cidades-estado.
mas a rivalidade entre as cidades-estado levou ao domínio macedônio. O domínio romano é posterior a isso, tá? Então por isso que não pode ser a alternativa E, beleza? E dando sequência, vamos aqui à questão 59, que diz o seguinte: um grande manto de florestas e várzeas, cortado por clareiras cultivadas mais ou menos férteis. Tal é o aspecto da cristandade, algo diferente do Oriente muçulmano, mundo de oásis em meio a desertos. Num local a madeira é rara e as árvores indicam a civilização, né, no mundo islâmico. No outro a madeira é abundante e sinaliza a barbárie. A religião que no Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras cresceu no Ocidente em detrimento das árvores, refúgio dos gênios pagãos que monges, santos e missionários abatem impiedosamente. Bom, Jacques Le Goff, Civilização do Ocidente Medieval. Né? É interessante aqui que ele faz uma comparação, né, dos espaços geográficos da Europa, onde predomina o cristianismo, e dos espaços geográficos do Oriente Médio, né, marcado pelo deserto, aonde o islamismo se desenvolveu. Embora seja também o berço do cristianismo, né, ele ressalta isso no texto. Mas vamos às alternativas desta questão. Acerca das características da cristandade do Islã no período medieval, pode-se afirmar que a. O cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, enquanto a religião muçulmana teve como base inicial as cidades e povoados da Península Arábica. Bom, o islamismo de fato ele nasce ali em Meca, né? Então ele é criado dentro de um ambiente urbano, mas o cristianismo também se desenvolveu no mundo urbano, né? Jerusalém, né? As grandes cidades depois que se tornam bispados, né? Se tornam sedes, né? De pregação. Então é complicado atribuir que o cristianismo tem essa essência rural. Vamos ver. B. A concentração humana assemelhava-se nas clareiras e nos oásis. Bom, as clareiras seriam as áreas abertas no meio dessa floresta, né? E os oásis seriam as áreas férteis, né? Com água do deserto. Realmente, onde vai se concentrar a população, né? Ninguém vai viver nem na floresta, nem no deserto. Que se constituíam como células econômicas, sociais e culturais, tanto na cristandade quanto no Islã. Sim, essa ideia de que, né, nas cidades, né, do islamismo no oásis, nas cidades, nos povoados europeus, né, que é isso que o Le Goff diz que acontece nas clareiras. Pode ser, né? Então vamos ver se não tem outra melhor, mas pode ser a B. A cristandade é considerado negativo do Islã, pela ausência de cidades, circuitos mercantis e transações monetárias que abundavam nas formações sociais islâmicas. Não, né? A Europa passou por processos urbanos, passou por renascimento comercial, então está errado. D. O clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, combateu práticas pagãs muçulmanas, arraigadas nas florestas e nas regiões desérticas da cristandade ocidental. Bom, não existem regiões desérticas na Europa, e quando ele fala de combater o paganismo na Europa, no texto, ele está falando das antigas religiões ditas bárbaras, né? Não o combate ao islamismo, né? O islamismo não é uma religião das florestas, né? São aqui as religiões germânicas, né? Que associam-se a elementos da natureza. E aí, a expansão econômica islâmica caracterizou-se pela ampliação das fronteiras de cultivo, em detrimento das florestas, em um movimento intenso, aquele verificado no Ocidente medieval. Bom, mas a expansão econômica islâmica se dá pelo comércio, não pela agricultura. E eles também não derrubaram florestas porque eles vivem num ambiente onde não existem florestas. Então, aqui, embora, né, seja meramente uma questão ali geográfica, é a alternativa B, né? Melhor alternativa, que é essa ideia, né, de onde se concentravam as populações, né? E aí a questão 60 está aqui do outro lado da página, uma questão de imagem, né? A imagem representa a morte de Atahualpa, último imperador inca, em 1533, após a conquista espanhola, comandada por Francisco Pizarro.
Luiz Monteiro, Os Funerais do Inca Atahualpa. Óleo sobre tela, já uma pintura do século XIX, né? Aqui nós temos padres, né? Nós temos ali, né, soldados espanhóis, né, representantes da coroa, e o Atahualpa deitado aqui, né, nessa mesa, né, nesse altar verde aqui. Bom, vamos às alternativas, né? Analise as 4 afirmações seguintes a respeito da empresa e da conquista colonial espanhola e a representação da imagem. Então, vamos colocar as 4 afirmações aqui e aí a gente vai, né, pela leitura delas, marcar quais estão corretas. Primeira, a conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os 2 irmãos incas, Atahualpa e Huáscar, aproveitado pelas forças espanholas lideradas por Pizarro. Bom, o problema aqui é que não há nenhuma informação sobre este conflito do Atahualpa com seu irmão, tá? Porém, isso é um conhecimento que você que estudou Conquista da América Espanhola poderia trazer para a prova. E temos que lembrar que os conquistadores sempre se apoiaram em disputas internas para facilitar sua dominação, porque temos que lembrar que os espanhóis dominaram populações indígenas numericamente muito superiores aos seus exércitos, aos seus colonos, né, de primeira leva. Então, né, sempre chama atenção para essa ideia de aproveitar os conflitos, né? 2. A produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se base econômica do vice-reinado do Peru, controlado pelos espanhóis. Mas no Peru, a grande atividade econômica vai ser a mineração de prata, tá? As minas de Potosí. Então, não pode ser a 2. 3. Do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa na qual as mulheres incas são contidas por guardas espanhóis, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, composto por religiosos e autoridades espanholas em torno do corpo do imperador inca. Bom, aqui a gente vai ter que olhar a imagem, mas vamos lá. Né? Não é um elemento que você traga para prova, né, de conhecimento externo. Realmente, aqui em torno do corpo do Atahualpa, você vê as autoridades espanholas, né, com uma certa tranquilidade, e já que do outro lado da imagem você vê uma certa confusão. Só um detalhe, né? As mulheres incas não estão vestidas como mulheres incas, né? Tem um elemento muito curioso, né, dessa pintura, né, porque ela não é etnicamente adequada, né? Você vê as vestes aqui dessas mulheres não remetem a uma vestimenta indígena, né? Então, é o tipo de, vamos dizer assim, licença poética, né, do artista que muitas vezes quer dar um ar mais épico e se baseia, por exemplo, em referências da Antiguidade Clássica, né? Mas sim, podemos considerar que são mulheres incas representadas ali, né? Mas não estão realmente trajadas corretamente. A pintura revela o resgate de elementos históricos, importante para a construção do ideário nacionalista do século XIX. Bom, a pintura é do século XIX, no processo pós-independência de formação do Estado Nacional Peruano, mas retrata personagens indígenas com trajes e feições europeus. Bom, é o que eu acabei de questionar aqui da obra. É exatamente isso que a pintura acaba fazendo, né? Então, a 2 está completamente errada, né? E aí nós teríamos que assinalar aqui a alternativa C, né? Repare um detalhe aqui, vamos lá agora. Pensando como você chutaria ou faria de outra forma essa questão. Porque o item 1, talvez, né, o primeiro item, talvez você fique mesmo na dúvida, mas repare o seguinte, né? A 4 é inegavelmente correta. A 3 também, né? Você poderia ficar na dúvida entre a C e a E, né?
por esse motivo, né? Mas você já automaticamente descartaria as alternativas que tem a 2, porque ela visivelmente está incorreta, né? E aí realmente muita gente ficou na dúvida entre a alternativa C e a alternativa E. Mas, de fato, você tem que lembrar dessa utilização pelos colonizadores de disputas existentes entre os grupos indígenas, tá? E no caso da América peruana, né, da conquista do Peru, é essa briga entre o Atahualpa e o seu irmão, né, os dois que disputavam ali a hegemonia do poder sobre os indígenas, tá? Então, remete sempre a FUVEST a um certo conhecimento prévio e às vezes bem específico, como no caso dessa questão 60. Mas vamos pegar aqui a questão 61, também uma formatação muito comum da FUVEST, né? Uma questão sem texto, um enunciado direto, tratando de questões econômicas, né? A FUVEST gosta muito, né? Até lá na outra questão sobre os incas, falava, pô, a atividade econômica é agricultura, aí você teria que lembrar que não era mineração. A FUVEST gosta muito de abordagem econômica, tá, galera? Então, olha lá, 61. A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial, é correto afirmar. Bom, aqui ele vai falar basicamente dos dois grandes ciclos econômicos, né, que nós tínhamos no período colonial, o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração. Mas vamos ver. A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Mas a pecuária no sertão nordestino é muito mais relacionada ao ciclo econômico do açúcar, né? A pecuária que acaba abastecendo o núcleo minerador é a pecuária desenvolvida, por exemplo, mais para o sul da colônia e não do sertão nordestino, né? B. A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. Não, né? A atividade da cana-de-açúcar é predominantemente rural, poucas cidades no Nordeste açucareiro. Já a produção, já a região mineradora, não, né? Você tem ali as cidades do ciclo da mineração, né? Ao longo da Estrada Real. É só lembrar das cidades históricas de Minas, né? Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina, né? Mariana, todo esse complexo de cidades. Então, não. C. O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. O custo do frete. É muito estranha essa formulação, né? Eu diria que você ocuparia a região mineradora pela riqueza do ouro, né? Não uma relação, custo relativo do frete. Essa formatação aqui parece muito aleatória, né? Mas vamos ver se tem outra melhor ou pior, é muito estranho essa C. A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração do ouro do que na produção de açúcar. Não, você teve uma predominância de mão de obra escrava em ambas, né? Na atividade açucareira se usou indígenas numa fase inicial, na mineração também, mas sempre acabaram sendo substituídas pela forma de exploração africana, né? E ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação de um mercado interno colonial. Não, porque no caso da mineração, como você não tem a produção de gêneros agrícolas, você teria que demandar um abastecimento. Agora, no engenho de açúcar, você consegue, paralelamente à produção do açúcar, produzir gêneros de subsistência, né? Então, na verdade, a gente marca o item C justamente porque o ciclo da mineração é caracterizado por ter levado a interiorização, a ocupação do interior da colônia. Eu não entendo essa coisa do custo relativo do frete. Aqui parece que eles quiseram colocar palavras só para as alternativas ficarem simétricas, né, em tamanho, né, em extensão, mas ficou muito estranho esse início desse enunciado C aqui, né? Esquisitíssima essa formulação aqui, mas é a alternativa correta, porque de fato é a partir da descoberta do ouro que você ocupa o interior da colônia, você desenvolve um comércio de abastecimento entre o litoral e zonas do interior,
você desenvolve outras atividades econômicas, né? O próprio transporte de mercadorias e de minérios acaba gerando toda uma categoria de trabalhadores, né? Os tropeiros, né? Esse tipo de atividade, mas a formulação aqui do item C de fato é muito estranha. Vamos aqui a 62, né? Na edição de julho de 1818 do Correio Brasiliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império Português na América. Então aqui vamos falar do período joanino, né? A presença de Sua Majestade Imperial no Brasil lhe dará ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência em que o rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências segundo melhor convier a seus interesses. Se volta para Lisboa antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte dos arranjamentos que a nova ordem das coisas deve ocasionar na América. Nesse excerto, o autor referia-se... Bom, ele está chamando a atenção que se o Dom João VI voltar para Portugal, ele não vai tomar parte nos acontecimentos ali da América, ou seja, né, o que está acontecendo em 1818 que a presença do rei aqui seria interessante, né? Então vamos ver. Aos desdobramentos da Revolução Pernambucana no ano anterior, que ameaçaram o domínio português sobre o centro-sul do Brasil. Pessoal, a Revolução Pernambucana de fato acontece em 1817. O problema é que se é uma Revolução Pernambucana, ela não ameaça o domínio português no centro-sul do Brasil, né? Ela ameaçava o domínio português sobre o Nordeste. Então não pode ser a alternativa A. B. As demandas da Revolução Constitucionalista do Porto exigindo a volta imediata do monarca a Portugal. Só que a Revolução do Porto é de 1820. Tá? É posterior a esse contexto aqui da matéria do Correio Brasiliense. Então não pode ser também. C. Posição de independência de Dom João VI em relação às pressões da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do Rio da Prata. Só que aqui temos dois problemas, né? Primeiro, a Santa Aliança ela é formada, né, no final ali do período napoleônico, né, no Congresso de Viena, para manter os domínios absolutistas na Europa, né? Quer dizer, para atuar contra revoluções como foi a Revolução Francesa. Então, assim, a Santa Aliança na América, né, já é um pouco estranho. E as guerras do Rio da Prata, né, as guerras platinas, são caracterizadas mais ao longo do século XIX, por exemplo, guerra entre Uruguai e Argentina, as intervenções brasileiras nessa região. Então, talvez não seja deste momento aqui que essa alternativa esteja falando. D. As implicações dos movimentos de independência na América Espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil. Aí aqui no item D seria um pouco aquela história de que se o Dom João VI sai do Brasil, ele não teria como evitar, por exemplo, que movimentos inspirados nas independências da América Espanhola começassem a acontecer no Brasil, que ameaçaria o domínio português sobre a América. Pode ser. E projeto de Dom João VI para que seu filho Dom Pedro se tornasse imperador do Brasil independente. Só que aí você teria que admitir que Dom João VI planejou a independência do Brasil, né? Agora, vamos voltar no texto para ver se é entre a C e a D. E olha aqui, ó. Se volta para Lisboa antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem das coisas deve ocasionar na América. Então, repare que aqui ele não está dizendo que o Dom João VI deve intervir para evitar aquela crise, que seria as independências da América Espanhola, ou seja, já descaracteriza o item C, e ele alerta para o perigo que esses acontecimentos podem ocasionar na América, ou seja, a influência sobre o Brasil. Por isso que deveríamos ter marcado aqui a alternativa D, tá? Como resposta da questão 62, belezinha? Então, vamos aqui para a questão 63.
Também uma questão sem texto, né, um enunciado curto, no que se refere à crise do colonialismo português na África na segunda metade do século XX. Então aqui está falando do final do domínio colonial português sobre várias regiões da África, né? Tem relação com a Revolução dos Cravos, né? Década de 70, o fim, né, do regime fascista salazarista em Portugal. Então vamos aqui às alternativas, tá? A Era das Revoluções, ao indicar a abolição do tráfico transatlântico de escravos para as Américas, erodiu as bases do domínio de Portugal sobre Angola e Moçambique. Não, né, pessoal? A Era das Revoluções, inclusive é um título de um dos livros do Eric Hobsbawm, é o período que começa com a Revolução Francesa e vai até a Primavera dos Povos, quer dizer, 1789 a 1848. E nós estamos falando de um domínio português que foi até o século XX, que sobreviveu muito tempo após o término do tráfico negreiro. Então, aqui é uma questão de anacronismo, né? B. Portugal, com poder de segunda ordem no concerto europeu, se viu alijado das deliberações da Conferência de Berlim, perdendo assim domínio sobre suas colônias. Só que a Conferência de Berlim é aquele famoso tratado da partilha da África, né? Ali no final do século XIX. E não, Portugal preservou seus domínios sobre Angola e Moçambique, sobre suas colônias que já eram exploradas ali há séculos, né? Portugal, obviamente, por não ser um país com grande poder na diplomacia daquela época, não expandiu suas colônias, né? Ficou com as que já possuía e olhe lá, né? Mas não perdeu naquela época as colônias. C. As independências de Angola e Moçambique foram marcadas por um processo relativamente pacífico, que promoveu ampla negociação com os poderes metropolitanos em Portugal. Não, também. Foram contextos de guerra civil, contextos bastante conflituosos, tá? Então, isso aí, se você já leu a literatura de autores africanos contemporâneos, né, angolanos e moçambicanos, eles quase sempre têm como pano de fundo, né, em alguma de suas obras, esses temas, né? Então, não. D. O processo de independência das colônias portuguesas, ao contrário do que ocorreu nas colônias inglesas e francesas, não se relacionou às polarizações geopolíticas da Guerra Fria. Se polarizou, sim, tá? Inclusive tem um certo apego socialista em vários desses movimentos, não por um socialismo efetivamente, mas por aquela visão de se opor ao imperialismo, se opor a uma forma de capitalismo, por tabela, dialogar então com algumas questões do socialismo, tá? Assim como movimentos do Vietnã, né, do Sudeste Asiático como um todo tem essa conotação, mas na África foi mais tímida essa vinculação, mas ela existe. E o movimento de independência colonial foi decisivo para o processo de transformação política em Portugal, ao acelerar a crise do regime autoritário nascido no período entre guerras. Sim, aqui é a crise do salazarismo, que é um regime fascista que surgiu na década de 30 e foi até a década de 70. Né? A gente tem tido muitas questões nos vestibulares nos últimos anos falando do salazarismo e do franquismo, porque a gente tende a falar do fascismo e pensar no fascismo italiano e no nazismo alemão, que são movimentos de extrema-direita, né, movimentos totalitários de extrema-direita, que não sobrevivem às guerras mundiais. Mas na Península Ibérica nós tivemos 2 governos desse tipo que, como não se envolveram diretamente com a Segunda Guerra Mundial, sobreviveram até os anos 70. Então, assim, uma longuíssima duração de regimes autoritários em Portugal e na Espanha. Bom, e vamos aqui à questão 64. A Declaração Universal representa um fato novo na história na medida que, pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens que vivem na Terra. Com essa declaração, um sistema de valores pela primeira vez na história universal, não em princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade de reger os destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. Somente depois da Declaração Universal é que podemos
ter a certeza histórica de que a humanidade, toda a humanidade, partilha alguns valores comuns e podemos finalmente crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. Então, vamos aqui falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos ver o que as alternativas sugerem. A Declaração Universal mencionada no texto, A, foi instituída no processo da Revolução Francesa e norteou os movimentos feministas, sufragistas e operários no decorrer do século XIX. Bom, o enunciado do texto não deixa claro se essa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, mas Declaração Universal é a do pós-Segunda Guerra Mundial. Da Revolução Francesa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não incluiu direitos para as mulheres, tá? E o movimento operário do século XIX é muito mais pautado pelas temáticas do socialismo do que do liberalismo. Então a alternativa A está incorreta, tá? B, assemelhou-se ao universalismo cristão, que também resultou no estabelecimento de um conjunto de valores partilhados pela humanidade. Não, porque os valores cristãos são unicamente compartilhados por quem é cristão. Eles não são universais, tá? Eles são particulares, eles são de um grupo. Pode ser um grupo numericamente significativo, mas isso não dá um tom de universalidade a esses valores. C, desenvolveu-se com a inclusão de princípios universais pelos legisladores norte-americanos e influenciou o abolicionismo nos Estados Unidos. Também não, porque os princípios universais não podem ser fruto de uma legislação de um único país também, né? Isso também repete um pouco um problema que aparece na A, né? Você dizer, pô, mas como é que é feito por um país, mas tem aplicação universal? Não faz sentido, né? Foi aprovada pela Organização das Nações Unidas e serviu como referência para grupos que lutam pelos direitos de negros, mulheres e homossexuais na década de 60. Bom, ele ali fala que foi aprovada por líderes mundiais, então só pode ter sido feito na ONU. E vamos pensar o seguinte, né? As pautas de direitos, as pautas identitárias, as pautas de igualdade decorrem dessa legislação. Então, muito provavelmente é a alternativa D. Mas vamos ver a E. Originou-se do justnaturalismo moderno e consolidou-se com o movimento ilustrado e o despotismo esclarecido ao longo do século XVIII. Mas o iluminismo não era defensor de valores, por exemplo, de direitos universais, né? Distinção entre homens e mulheres, por exemplo, e o despotismo esclarecido, que era uma forma de absolutismo, também não defende a ideia de igualdade. Então aqui nós só podemos marcar a alternativa D, tá? Relacionando a ONU e relacionando a pautas aí de ampliação de direitos, né, de grupos vistos como minorias. E vamos aqui a 65, que fala do Chile, né? Um escrito ali do poeta chileno Pablo Neruda. Aqui no Chile estava se construindo, entre imensas dificuldades, uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa soberania, nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile. Do nosso lado, do lado da Revolução Chilena, estavam a Constituição e a lei, a democracia e a esperança. Tá. Um texto do Neruda, publicado aqui no Brasil em 1980. Só lembrando o seguinte, né? O Chile, assim como o Brasil, passou por uma experiência de ditadura militar, né? No caso chileno, a ditadura militar se inicia em 1973, né? Com o golpe do Pinochet, e se estende até os anos 90, quando o Pinochet, inclusive, vira senador vitalício para poder preservar ali uma certa imunidade parlamentar, um certo prestígio político, né? Foi um ditador único, né? E o Pablo Neruda, né, era crítico desse regime, né? Tanto que ele defende aqui, né? Ele fala: do nosso lado estava a Constituição, a lei, a democracia e a esperança, né? O outro lado é o lado da ditadura. Mas vamos ver. Nesse texto,
Tá. Soberania está relacionada às campanhas de privatização das minas de estanho e salitre. Até então eram mantidas por capitais anglo-americanos. Ora, mas algo só poderia ser privatizado se fosse mantida pelo capital estatal. Então aqui nós já temos uma incoerência conceitual. Outro problema, né? Soberania no texto remete à ideia de um governo nacionalista, né? O governo que antecede o golpe militar no Chile, o governo Salvador Allende, ele é descrito como aquele típico populismo nacionalista da América Latina, né? Populismo aí é um termo pejorativo, né? Mas embora seja já um governo da década de 70, ele tem muitas semelhanças com os processos de desenvolvimento que passavam por investimentos estatais, por mais soberania nesse caso, não depender da iniciativa privada internacional. Tá? B. Heroísmo refere-se aos embates armados travados com setores da democracia cristã e com as comunidades indígenas dos araucanos. Não, mas o Neruda não vai defender ações armadas contra os indígenas, né? E nem com democratas. Então, que não faz sentido, né? C. A Constituição e a lei é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe, promovido pela Unidade Popular. Mas quem deu o golpe foram os militares em 73, não a Unidade Popular. Salvador Allende chegou à presidência eleito. Tá? D. Democracia alude a um traço peculiar da vida chilena, da via chilena para o socialismo, pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo voto. O Allende era descrito como socialista, né? Mas, de fato, ele chegou ao poder por eleições, então por um processo democrático, embora seja chamado ali de socialista, e no repertório da Guerra Fria, né, o socialismo seja muito associado também a revoluções, né, não a processos eleitorais. Então, pode ser. Esperança traduz a expectativa resultante do apoio econômico estratégico que havia sido obtido junto aos Estados Unidos e França. Também não, porque ele está falando do desenvolvimento de um Chile autônomo, né? Então, aqui é a D, a alternativa correta, tá? Embora seja complicado efetivamente dizer que o que o Allende queria no Chile era socialismo, né? Isso ele tinha esse viés, obviamente, né? Mas é complicado porque entre o socialismo da boca do Allende e o que as pessoas muitas vezes entendem por socialismo no contexto de Guerra Fria, há uma diferença, né? Por isso que ele fala na alternativa que é um traço peculiar da via chilena para o socialismo. Porque não é a mesma coisa, por exemplo, que o socialismo implantado pela Revolução Cubana, que é um socialismo revolucionário, tá? Então, por isso que é a alternativa D, mas é por isso que também causa um estranhamento em muitos candidatos. A 66 também não tem enunciado, várias questões dessa prova, né, vieram assim de perguntas bem diretas. Temos o futurismo de Marinetti e o fascismo de Benito Mussolini têm em comum. Então ele vai pedir uma comparação, né, entre o futurismo e o fascismo, né? O fascismo que é um movimento político ideológico que deriva de ideias do futurismo, né? O futurismo é anterior, né? Vamos lá. A constatação da falência cultural da Itália, que se agarrou ao passado romano e ignorou os grandes avanços da primeira revolução industrial. Então, mas o futurismo não é um movimento de apelo ao passado, senão o nome já não faz nenhum sentido, né? B. O desejo de proporcionar aos cidadãos italianos o acesso aos bens de consumo e a implantação do estado de bem-estar social. Mas o conceito de estado de bem-estar social não está ligado às experiências fascistas. Está ligado às experiências de democracia liberal do pós-guerra, basicamente, embora nos Estados Unidos isso já apareça ali entre guerras, né? C. O esforço de modernização cultural e a tentativa de demolir as edificações que restaram do passado romano. Aí não, porque o fascismo esteticamente ele faz toda uma homenagem ao mundo romano, né? O fascismo ele tem essa característica meio contraditória, né? Ele se apega a um futurismo, mas ele
como estética de grandeza, de Estado italiano dominador, ele se apega ao passado romano. Então, não. D. A valorização e a adoção de bases e dos princípios das teorias revolucionárias anarquistas e socialistas. Aí também não, porque o fascismo é antissocialista, ele é anticomunista, ele é uma forma de capitalismo, né? Glorificação da ideologia, da guerra e da velocidade, proporcionada pelos avanços técnicos e militares. Aqui sim é um ponto de confluência das duas ideias, né? A máquina, a violência, a guerra, a modernidade, a destruição para gerar o progresso, isso realmente é compartilhado pelo futurismo e pelo fascismo. E aqui as duas últimas questões, né? Vamos aqui para 67, que é sobre o Holocausto, né? A operação era um pouco dolorosa e não durava mais do que 1 minuto, mas era traumática. Seu significado simbólico estava claro para todos. Este é um sinal indelével. Daqui não sairão mais. Essa é a marca que se imprime nos escravos e nos animais destinados ao matadouro. E vocês se tornaram isso. Vocês não têm mais nome. Este é o seu nome. A violência da tatuagem era gratuita. Um fim em si mesmo, por ofensa. Não bastavam os 3 números de pano costurado nas calças do casaco e no agasalho de inverno? Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, né? Bom, ele aqui está falando do processo de tatuar, né? Os números de identificação dos prisioneiros dos campos de concentração, né? Os sobreviventes de campos de concentração do Holocausto trazem, né, no braço a tatuagem com o número, que era o mesmo que eles usavam também no uniforme, né? A tatuagem era uma forma de tortura e uma mensagem não verbal que inscrevia a condenação no corpo do prisioneiro. Bom, ele fala que era uma forma de tortura, né? Embora rápido, tinha um peso, né? Porque era essa questão, né, da objetificação, né, da animalização da pessoa. Inscrevia a condenação no corpo do prisioneiro, porque dizia que você, quando tinha esse número, você ficava claro que não ia sair dali, né? Então, é a A, né? Mas vamos ver as outras. O uso de tatuagens era perturbador apenas para ciganos e judeus ortodoxos, pois violava o código moral e as leis religiosas dessas comunidades. Não, era uma violência porque você era obrigado a ser tatuado com um número de prisioneiro, né? O recurso de tatuar o prisioneiro, além de impor um sofrimento físico e moral, discriminava o tipo de remuneração. Como remuneração? São trabalhos forçados ali. O emprego das tatuagens funcionava como código estético de classificação dos prisioneiros nos campos de concentração. Não, são simplesmente números, não tem diferença de um tipo de prisioneiro para outro. A tatuagem, assim como o trabalho voluntário, não tinham finalidade produtiva, mas contribuíam para o entendimento entre os prisioneiros. Não, totalmente errado, e não tinha trabalho voluntário nenhum, né? Eram trabalhos forçados. Então aqui é a alternativa A, né? Alternativa E também, uma redação bastante estranha, né? Vamos ao 68, que também é um desses de considerar afirmações. Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso que pode levar à crise é um pré-requisito para a revolução. Tá. Analise as 4 afirmações seguintes acerca das revoluções políticas e científicas da era moderna. Então, vamos lá, vamos colocar elas aqui em cena. Primeira, a concepção heliocêntrica de Nicolau Copérnico, sustentada na obra Das Revoluções das Esferas Celestes, de 1547, reforçava a doutrina católica contra os postulados protestantes. Errado, porque heliocentrismo é a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, e a Igreja defendia o geocentrismo. A ideia de que a Terra é um ponto fixo em torno do qual os astros, inclusive o Sol, giram. Então, está errado. 2.
A lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton no século XVII reforçava as radicais perspectivas ateístas que haviam pautado as ações dos grupos revolucionários da Inglaterra à época da Revolução Puritana. Ora, mas os puritanos não são ateus, os puritanos são protestantes radicais, né, no sentido moral da palavra. Então também está errado, né? Não tem nada de perspectiva ateísta. Né? Outra coisa, a lei da gravidade não é um princípio de ateísmo. Né? 3. As experiências com eletricidade realizadas por Benjamin Franklin no século XVIII, né, o carca-pipa, somou-se à sua atuação no processo de emancipação política dos Estados Unidos. Sim, Benjamin Franklin é um cientista e um político. Então, correto. Né? Alternativa 3 está ok. 4. Os estudos sobre o oxigênio e sobre a conservação da matéria, feitos por Antoine Lavoisier no final do século XVIII, estavam em consonância com a racionalização do conhecimento, característica da ilustração. Sim, né? Lavoisier que a gente aprende na aula de química, né? A aula de química não é só regra de 3, galera. Né? Então, temos aqui a 3 e a 4. Vamos olhar aqui as alternativas. Né? Você marca aqui a alternativa E. Só um detalhe. Né? Aqui é até mais fácil do que na outra questão de comparação. Em todas as alternativas que você descartaria, você tinha a 1, ó, a A, C e a D já não poderiam ser, e a 2 aparece na A, na B e na D. Então, você, por eliminação, também concluiria que a única possível é a alternativa E. Bom, pessoal, essa foi a prova 2018 da FUVEST, tá? Eu vou deixar aqui ao lado um link para uma playlist com as outras resoluções de FUVEST primeira fase. Se você está se preparando para o próximo vestibular da FUVEST, boa prova e até o próximo vídeo, tá? Um abraço e tchau!